A Inglaterra amarelou em mais uma semifinal de Copa do Mundo. 60 anos de sofrimento continuam. Mesma história, só muda a década. Algo precisa mudar, e dessa vez as desculpas acabaram. E se você quiser entender o motivo, só precisa olhar para trás e ver exatamente como essa última decepção aconteceu. 7. O lado mental segue abalado. Lionel Messi e seus companheiros desestabilizaram a Inglaterra com faltas, provocações e muita calma sob pressão. E a Inglaterra desmoronou exatamente do mesmo jeito que desmoronou contra a Croácia em 2018 e contra a França em 2022. A Inglaterra vencia a Argentina por 1-0 em Atlanta, graças ao belo gol de Anthony Gordon aos 55 minutos. Pela primeira vez em 60 anos, parecia que a espera finalmente poderia acabar. E então o time de Thomas Tuchel ficou completamente passivo, recuando para uma linha de 5 defensores e chamando pressão sem a menor necessidade. Jordan Pickford precisou fazer defesas espetaculares para segurar a liderança da Inglaterra, enquanto a Argentina pressionava sem parar no segundo tempo. A Argentina simplesmente sufocou o time deles a partir daquele momento. Enzo Fernandes empatou com um chute incrível de cerca de 23 metros aos 85 minutos e Lautaro Martinez completou o trabalho logo depois, na prorrogação. Isso não foi apenas uma noite ruim. Esse padrão se repete sempre nos piores momentos. A Inglaterra tem qualidades para competir com qualquer um no mundo. O que eles sempre faltam, torneio após torneio, é força psicológica para manter a vantagem quando a pressão aumenta no maior palco. 6. Não foquem o time em um único jogador. Essa fragilidade mental é só parte da história, pois o motivo da Inglaterra desmoronar sob pressão também está ligado à forma histórica de montar o time. Durante anos, a Inglaterra construiu toda a sua identidade ofensiva em torno de Harry Kane, e, embora essa dependência finalmente esteja começando a diminuir, o hábito subjacente ainda não desapareceu completamente. Quando Kane faz um jogo discreto e Bellingham não brilha, toda a estrutura balança, pois nunca houve um sistema claro por trás deles, onde outros jogadores pudessem entrar sem mudar tudo. Compare com a Argentina, onde Messi se destaca, mas Lionel Scaloni criou uma estrutura tática que funciona mesmo quando ele joga mal. Tire Messi desse time e a Argentina ainda sabe exatamente como jogar. Tire Kane de uma seleção inglesa construída demais ao redor dele e por anos a identidade simplesmente desapareceu. A Inglaterra precisa de uma identidade clara, uma forma de jogar que não desmorone no momento em que uma estrela fique fora da escalação. 5. A mídia deve parar de criar divisões. Enquanto os jogadores constroem identidade em campo, o futebol inglês segue se sabotando fora dele. Este torneio nos deu um exemplo perfeito. Após a Inglaterra suar contra a Noruega na prorrogação das quartas, Tuchel fez um comentário honesto e um pouco desajeitado em sua segunda língua, dizendo que faltou consistência, mesmo com 2 gols de Bellingham garantindo a classificação. Isso virou uma grande rivalidade com Jude Bellingham, o melhor jogador da Inglaterra, levando os dois a uma tempestade midiática que nenhum iniciou. O próprio Bellingham chamou a vitória de sorte, repetindo quase o que Tuchel disse. Mas mesmo assim a narrativa transformou as opiniões parecidas em uma suposta rivalidade. Tuchel afirmou que seus comentários eram análise de futebol, não ataque pessoal, e reuniu-se em privado com o elenco para esclarecer antes do jogo contra a Argentina. Harry Kane teve que intervir publicamente para acalmar a situação antes da semifinal de Copa do Mundo contra os maiores rivais da Inglaterra. A imprensa de futebol inglesa tem uma longa e prejudicial história de criar conflitos onde não existem, prejudicando a união do time justamente quando ela mais importa. 4. Confie nos jovens jogadores quando escolhê-los. Essa desconfiança vai além da mídia e atinge a própria escalação da equipe. Kobbie Mainoo começou a Euro 2024 ainda adolescente e parecia completamente à vontade no maior palco do futebol europeu. Desde então, ele enfrenta dificuldade para ganhar confiança e minutos com Tuchel, ficando no banco mesmo já tendo mostrado em torneio que pertence a esse nível. Se um jogador é bom o suficiente para começar uma partida eliminatória de campeonato europeu aos 19 anos, ele é bom o suficiente para receber uma sequência de verdade no time 2 anos depois, e não ser deixado no banco assim que as coisas ficam difíceis ou quando um nome mais famoso volta a ficar disponível. O futebol inglês tem o hábito de dar uma única chance aos jovens jogadores, celebrar a revelação e logo perder a confiança quando surge um nome mais conhecido. 3. Não perca jogadores que amadurecem tarde para outras seleções. Esse padrão de desconfiança precoce explica um dos problemas mais dolorosos do sistema inglês. Antoine Semenyo, Ademola Lookman, Michael Olise, 3 jogadores ofensivos realmente excelentes, todos com vínculos legítimos com a Inglaterra, agora todos representando outros países.
Porque o futebol inglês ou os ignorou cedo ou nunca deu chance real de voltarem ao grupo. Ulis passou 7 anos na base do Chelsea antes de sair com apenas 14 anos e acabou se desenvolvendo em um dos pontas mais empolgantes da Europa, mas jogando totalmente por outra seleção. Semenyo afirmou que nunca foi considerado pela Inglaterra, dizendo que nunca esteve no radar, apesar de sua qualidade. Esses são jogadores que poderiam estar fortalecendo a seleção da Inglaterra agora, adicionando profundidade real e competição por vagas em todo o ataque, mas em vez disso estão marcando contra ela ou assistindo a esse torneio de longe. Um verdadeiro caminho de desenvolvimento tardio colocaria um fim definitivo a essa perda. 2. Dê uma chance real aos técnicos ingleses. O problema não está só nos jogadores, mas também entre os treinadores. Veja os tradicionais 6 grandes da Premier League. Todos têm técnicos estrangeiros, menos o Manchester United. Muitos desses treinadores nem foram jogadores melhores que seus colegas ingleses na carreira. Alguns mal chegaram a jogar no mais alto nível, mas recebem os maiores cargos do país, enquanto esses jogadores ingleses talentosos viram comentaristas em vez de fazer curso de treinador. Muitos ex-jogadores talentosos acabam como comentaristas porque os clubes quase nunca lhes dão oportunidade, nem nas categorias de base, para se desenvolverem como treinadores e aprenderem o ofício. Espanha, Alemanha e Itália produzem treinadores locais que entendem a cultura futebolística nacional por dentro, tendo vivido isso primeiro como jogadores. A Inglaterra segue terceirizando esse trabalho, quando o ideal seria criar uma identidade nacional clara de ponta a ponta. E isso nos leva à maior correção estrutural de todas, aquela que conecta todos os outros pontos desta lista. Tudo começa olhando de perto para a Espanha. Luis de la Fuente não chegou ao cargo principal da seleção espanhola do nada ou sem histórico. Ele comandou a seleção sub-18 da Espanha, depois a sub-19, levando-os a um título europeu em 2015, depois a sub-20, conquistando outro título europeu em 2019. Ao chegar à equipe principal, ele já sabia como os jogadores espanhóis são treinados para sair jogando desde a defesa em todas as categorias, das academias à seleção nacional. A Inglaterra não possui um fio condutor equivalente em suas academias. Clubes ensinam princípios táticos variados, fazendo com que jogadores cheguem à equipe principal com hábitos diferentes, que precisam ser ajustados no nível internacional. As academias da Espanha usam a mesma linguagem tática em todos os níveis. As academias inglesas ainda não fazem isso, e essa inconsistência aparece exatamente quando mais importa, no maior palco e sob maior pressão. 7 mudanças. Uma questão incômoda por trás de todas. Thomas Tuchel ainda é o homem certo para consertar isso ou a federação precisa começar do zero? Os pedidos pela sua demissão só aumentaram desde Atlanta. 60 anos de sofrimento não vão acabar por acaso, só termina com mudança estrutural, não com mais um verão de quase lá. Que mudança a Inglaterra mais precisa? Comente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.